Com um território tão grande, o Brasil tem potencial para ter 5 vezes mais rotas aéreas do que tem hoje. Mas a aviação regional esbarra em grandes problemas: demanda de passageiros, custos com infraestrutura, lucro. Esse é o assunto da última reportagem da série Mudanças na Aviação. Quando a Sileni precisou sair de Porto Velho para levar o tio a uma consulta em Teresina, descobriu que teria que passar quase o dia todo viajando. Eram 2 conexões para chegar à capital piauiense. Não tinha voo direto, sempre Brasília. A opção que aqui eu achei melhor, que não ficasse muito tempo esperando, foi ir para Guarulhos e depois Brasília. Se fosse um caso de urgência, por exemplo, que vocês tivessem que ir às pressas para Teresina, aí seria complicado, como eu te falei, as conexões demoradas, né? E seria meio complicado, no caso de doença grave, né? Casos como o de Sileni são comuns no aeroporto de Brasília, um dos principais hubs do país que concentra e redistribui passageiros que vão de uma região a outra. A pergunta que muitos desses passageiros se fazem é: por que é preciso se deslocar até aeroportos distantes do seu destino final para fazer uma conexão? A resposta começa pelo planejamento que as companhias aéreas fazem na hora de criar uma nova rota. Tem que ter alguns anos de planejamento para uma rota ser viável. Para uma rota viável, por exemplo, empresa aérea internacional, quando ela começa a fazer uma rota, ela começa com esse avião mais velho, menor, ela começa, digamos, ofertando poucos assentos para ver se aquela rota pega. Ela vai pegando, ela vai ampliando, ela melhora equipamento, melhora infraestrutura e daí vai. Então tem uma certa ciência de escolha das rotas. Um plano aeroviário nacional foi formulado pelo Ministério de Infraestrutura no ano passado para propor soluções para o setor ao longo dos próximos 20 anos. Ao juntar dados de diversos órgãos, o estudo observou que os brasileiros fazem 3 vezes mais viagens de ônibus e 5 vezes mais viagens de carro do que de avião. A ideia, então, seria transferir uma parte dos passageiros das rodovias para o ar. Mas, para isso, é necessário desenvolver a aviação regional. Quando a gente começa a ter a crise mais aguda do desemprego, uma das primeiras reações das pessoas é voltar para o ônibus ou parar de viajar. Em 2017, nós recuperamos quase 6 desses 7 milhões de passageiros que mudaram para o ônibus. Como nós recuperamos? Exatamente com as tarifas mais baratas geradas com esse bilhete no qual você não leva a bagagem de mão, ele é mais barato e você leva a bagagem contigo. Você não paga a bagagem despachada e você leva a bagagem contigo. O Brasil possui hoje 908 ligações aéreas entre 117 aeroportos. Mas, de acordo com o Plano Aeroviário Nacional, há potencial para que o número de rotas chegue a quase 5.000. 85% delas poderiam ser operadas por aeronaves de até 30 passageiros. Os outros 15% têm potencial para aviões mais pesados, com capacidade para transportar mais de 100 pessoas. O problema é que, de um lado, os aeroportos com infraestrutura para os aviões pequenos são pouco viáveis economicamente. E para sustentar os terminais com capacidade para aeronaves maiores, é necessária uma demanda de pelo menos 150 mil passageiros por ano para cobrir os custos operacionais. Não basta ter um aeroporto para despertar o interesse do empresário e fazer um voo, é preciso ter pessoas que tenham renda suficiente para viajar. Então tem muitos lugares onde a renda é muito baixa e não tem essa demanda. Um outro ponto é a infraestrutura e o custo dessas operações. Alguns aeroportos regionais não têm infraestrutura, ou por uma questão de pista, ou por uma questão de contra-incêndio, que não consegue receber um voo regular. E, em alguns casos, o custo, ou custo de combustível, o custo de uma aeronave menor, que tem um custo por assento mais alto, acaba impedindo também esses voos diretos. Eu acho que esse é um desafio, né, para o Brasil, para os próximos anos, né, dar conta, dar uma infraestrutura mínima necessária para que aqueles municípios que tenham um número, ainda que pequeno, de passageiros, haja a possibilidade de uma ligação regular feita por uma aeronave de pequeno porte, para que dali isso se integre à malha nacional de grande porte das grandes empresas que estão aí operando.
Você encontra todas as reportagens da série Mudanças na Aviação no site tvbrasil.abc.com.br.